É cada vez mais comum o consumidor se deparar com a demora para o recebimento de algum produto e, como consequência, o número de reclamações aumenta e os casos são levados ao PROCON e também ao Poder Judiciário. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a advogada Raquel Bueno. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Doutora, eu começo perguntando como é que deve proceder o consumidor no caso de atraso na entrega desse produto e também o de um serviço. O que deve fazer esse consumidor? Muito bem, ele tem que tentar, a via judicial sempre deve ser a última tentativa. Então, primeiramente, resolver o problema com o fabricante, com o fornecedor, o comerciário responsável pela venda e, em último caso, a gente sabe que é o judiciário e no caminho intermediário, os órgãos de proteção ao consumidor, a exemplo do PROCON, que tem desempenhado um trabalho muito interessante nesse sentido. E em caso de defeito do produto, qual o prazo que a lei dá para que o consumidor efetue a troca desse produto? Muito bem, a legislação consumerista, ela estabelece que para produtos não duráveis, nós temos um prazo aí de 30 dias e para produtos duráveis, o prazo de 90 dias. A contar do momento em que esse vício é detectado, esse defeito, e aí lembrando que também existem casos em que o defeito ele aparece um pouco depois da utilização, são chamados vícios ocultos. Então, nesse caso aí, o prazo começa a contar do momento em que você tem conhecimento desse vício. E como é que fica a questão para o consumidor comprovar esse vício? Porque existe uma certa dificuldade, não é verdade? Na verdade, a relação consumerista, a própria legislação do consumidor, ela foi criada para poder atender a situações de vulnerabilidade. Então, o consumidor é considerado um sujeito na relação vulnerável. Então, a própria legislação, ela prevê medidas para poder tentar, de alguma maneira, homogeneizar essa relação. Porque o fornecedor, ele está em uma posição superior. Então, por exemplo, judicialmente falando, você tem aí um instituto chamado inversão do ônus da prova. O juiz, no processo, ele pode inverter e atribuir a prova ao fornecedor, tirando esse encargo, tirando esse peso das costas aí do consumidor. Então, ele tem essa medida aí, que é uma medida protetiva. Fora isso, ele tem que tentar fazer a produção mínima de provas, uma nota fiscal, um cupom, para demonstrar que realmente o produto foi adquirido naquele local, pelo menos. É porque sempre fica a dúvida, Quem deve ser responsabilizado? Se é o fabricante, se é o revendedor, quem que fica? A legislação, mais uma vez, protegendo o consumidor, que é o vulnerável da relação, estabelece uma obrigação solidária entre todos os envolvidos. Então, quando a gente fala em obrigação solidária, isso quer dizer que eu posso colocar todo mundo, posso acionar todos, ou escolher aquele que está mais próximo, aquele que é mais viável para o próprio consumidor. Então, fala-se em obrigação solidária. Todos os envolvidos podem ser acionados de forma individual ou conjuntamente. Agora, doutora, a gente sabe que as compras pela internet têm aumentado bastante. Existe uma dificuldade aí também quando esse produto vem com um defeito pela internet. O que pode ser feito nesses casos? Sim, existe essa dificuldade, até porque a gente não tem uma legislação específica para isso, específica. Então, a gente acaba aplicando por analogia, a gente fala, e em alguns casos isso é extremamente complicado, porque a legislação civil e a legislação consumerista, que é de 90, elas foram pensadas para relações ainda físicas, no ambiente, no estabelecimento. Então, a gente acaba aplicando por analogia. E, nesse sentido, a gente também se utiliza muito do direito comparado. A gente traz alguns mecanismos, algumas legislações que são de outros países. E a gente tenta fazer adaptações. Agora, existe alguma forma do consumidor se resguardar nesse tipo de compra? Na verdade, a questão aqui é probatória. Então, faz a negociação. Se for o caso, a gente até fala salvar as telas, as principais telas das negociações para uma eventual necessidade probatória. Então, é basicamente isso. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigada.